Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Que coisa boa, Dona Graça, Secundino. Olá, gente. Boa noite a todos. Que coisa maravilhosa estarmos aqui todos reunidos, né? Recebê-los de braços abertos a cada um dos que estão aqui presentes. E como nós só fazer aqui um pequeno ajuste para que dê tudo certo. Boa noite, Kiko. Tua imagem está para cima, viu? Tava. Estava. Está de lado agora. Deitado. Pronto. Bora ajustar aqui. Olá, meus irmãos, todos bem? Que coisa boa, né? Estarmos aqui reunidos para fazermos a palestra de hoje, né? E como a gente colocou no convite, essa palestra, ela é uma palestra litero-musical. E o ventilador está pegando no teu microfone, Cícero. Vamos resolver isso agora. Pronto. Ajuste técnico. Claro. Claro. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Só fazer esse ajuste e a gente já inicia. Eis o tema da nossa palestra, né? E a gente resolveu fazer esse tema, e até porque amanhã é um dia muito especial, né? Amanhã é aniversário do nosso codificador, nosso querido Kardec. É um dia muito ímpar para nós, para cada um de nós que aqui nos reunimos. E com essa temática, nós buscamos abordar quais ensinamentos, né, que os espíritos nos deixaram e são úteis no dia a dia, e principalmente nos dias atuais, em que estamos diante de tantas transformações no mundo. Mas para começarmos, vamos fazer a nossa prece, né? A nossa prece, como a palestra é uma palestra litero-musical, a nossa prece será musicada e aquele que esteja em casa, né, se interioriza, se harmoniza e desejando, pode cantar. Embora seja uma oração, mas a música eleva a alma. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é tanto que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E a paz de Jesus esteja com todos nós. Que assim seja, meu irmão.
Que sim seja. Então, meus irmãos, inclusive, esse mês de outubro, né, além do nosso querido Kardec, também São Francisco. São Francisco. Nada mais oportuno do que homenageá-lo. É verdade. Né, Cícero? É verdade. E aí, assim, hoje, a gente colocou no convite ontem, e aí também está no início do nosso slide, mas o André não pôde estar conosco hoje, é o nosso percussionista, o André Luiz, mas vamos fazer aqui dois corações e duas mentes, eu e o Cícero principalmente na voz, mas aqui e acolá também fazendo alguma participação. E o convite, meus irmãos, que nós fazemos para ouve, né? Em qualquer época, agora ao vivo nessa live ou posteriormente no canal do JEP, que você possa, nesse momento, acolher esse convite que Jesus nos faz. Quem tem olhos para ver que veja, quem tem ouvidos para ouvir que ouça, porque muitas vezes nós estamos diante de belezas, né, diante de tantas coisas na vida e não observamos. Deus nos presenteia com uma natureza belíssima, né, essa obra divina, o cosmo, o universo, o nosso planeta, as pessoas, e muitas vezes a gente não observa o que está diante de nós. Tantas coisas que nos chegam trazidas por bons amigos e às vezes só vemos e só ouvimos momentos desagradáveis ou ruins. Então o convite que nós fazemos, porque nós vamos passear por essa obra de Kardec, buscando fazer com que muitas vezes, quando estamos nos bancos escolares, aprendemos, estudamos, os professores nos mostram a teoria, mas nós precisamos ter provas, e assim também a vida, para colocar em prática o aprendizado, né? Para ver se o ensinamento, se nós conseguimos aprender. Então, diante disso, e nós estamos passando por um momento desde março para cá, e ainda virão muitas coisas pela frente, momentos de testes, momentos de provas, momentos de experimentação. Alguns dos que estão nos assistindo, porventura, perderam entes queridos, familiares ou amigos, podem ter alguém no hospital, não só pelo Covid ou por outras circunstâncias. E como é que nós lidamos diante da vida? E o que eu posso falar, deixando aqui um pouco para o nosso querido Kiko, é que, semelhante a essas crianças, né, nós também somos crianças. Porque o que é uma existência ou algumas existências diante da eternidade? Então, que os ensinamentos de Kardec, essas sementes, possam nos ser úteis hoje, mas principalmente amanhã, para o momento de erraticidade, quando desencarnarmos, e também para as outras oportunidades reencarnatórias que teremos. Então, que nós aproveitemos e sejamos essas sementes do amanhã. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, nunca se entregue, nem pare de sonhar. Não se desespere, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não pare de sonhar.
Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar do céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Maravilhoso, meu irmão, maravilhoso. Que a gente possa ser essa semente. Que a gente possa ser essa semente. Né? O colega aqui está dizendo que está travando muito. Né? Que está travando, está travando. Aqui para mim está tranquilo, né? Não sei os demais quiserem opinar. Inclusive, a gente convida a participação de todos, né? Se você quiser deixar um comentário, uma observação, nós somos gratos e a gente vai trazendo aqui a participação. Então, o que a gente quer trazer para a nossa reflexão, para esses momentos, porque muitos de nós, né, tivemos uma rotina tão alterada, alguns com mediunidade, mais à flor da pele, essa sensibilidade, têm sentido dificuldade pelo intercâmbio ou pela falta do intercâmbio, quando não deixa de existir. Então a gente vai trazer um pouco do que Kardec, né, por meio dos espíritos, nos presenteou. Então vamos ver algumas coisas. Por exemplo, uma das coisas que Kardec nos... aqui mais de uma pessoa, 3 pessoas aqui, 4, estão dizendo que está travando. Então espero que o sinal melhore. Eu estou usando inclusive a rede 4G, nem usando o Wi-Fi para evitar esse travamento. Deixa eu dar só uma olhada aqui. Exatamente, eu estou com 4G. Mas vamos tentar. Então Kardec nos fala que o verdadeiro espírita é o que crê, não é o que crê na manifestação, mas aquele que aproveita o ensino dado pelos espíritos. Então, a literatura e a experiência prática, né, de reuniões mediúnicas, a experiência dos médios, procuram nos ensinar muitas coisas. Né? O Kardec trouxe toda uma obra, toda uma codificação, e eu não preciso de uma reunião mediúnica ou de uma manifestação para aprender com estes irmãos. Né? Eu posso muito bem não estar presente numa reunião, mas o resultado fruto da literatura, com certeza nos são úteis. Então que a gente possa aproveitar esse ensinamento. Outra coisa que nosso querido mestre nos fala é sobre a necessidade, né, em que o espiritismo ele vem dissipar a ansiedade da dúvida e reconduzir a fé daqueles que se afastaram dela. Então, esses ensinamentos, mostrando o advir, como é o mundo espiritual, o que acontece após a morte, inclusive o processo do desencarne, que por muitas vezes nós desconhecermos, né, ficarmos na dúvida, faz com que a nossa fé seja abalada, faz com que o receio, o temor, faz com que muitas vezes não aceitemos os desígnios de Deus. E cada vez mais nós estamos diante de uma população, isso em escala mundial, onde a ansiedade está cada vez maior e a depressão. Inclusive, setembro é um referencial no ano como Setembro Amarelo, mas o ideal é que sejam todos os dias. Então, é preciso ter fé. A fé é uma das coisas mais importantes que cada um de nós deve carregar dentro de si. E aí nós convidamos a reflexão nessa música do Sérgio Lopes sobre a fé. Quando a força te faltar e a coragem te deixar, quando as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, era no futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto, se tua força não puder fazer ficar de pé,
Esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta a todo momento que a fé chegar. Maravilhoso, meu irmão, maravilhoso. Muito bom. A Lúcia nos... época, hein, meu amigo? Precisamos. A Lúcia nos colocou aqui uma mensagem falando assim que nós médios nessa pandemia temos que nos enviar, que nos doar. Procuramos exercer a mediunidade de uma forma diferente, doando as nossas energias a quem precisa. Com certeza. Graças a Deus diminuiu com o fluxo de desencarnes, né, coletivos, né, de tantos irmãos que partiram. Mas em atendimento, em diálogo com alguns médiuns, inclusive com alguns espíritos, a gente teve a oportunidade de tomar conhecimento de muitos trabalhadores da mediunidade atuando em reuniões mediúnicas à noite, né, durante o sono no plano espiritual, trabalhando com socorro, a espiritualidade amiga pedindo auxílio por meio da oração para que nós pudéssemos ajudá-los e ajudar a confortar aqueles que se foram, confortar aqueles que ficam, os familiares, os amigos que não aceitam ou que não entendem. Inclusive depoimento de um irmão trabalhador das equipes de Bezerra de Menezes, pedindo prece pela dificuldade que eles estavam encontrando, às vezes, de recolher, de resgatar irmãos, né, que deixaram a existência da Terra, mas estavam apegados ao leito do hospital, inclusive prejudicando o tratamento de um novo paciente que ali era colocado, médios sendo muito assediados por espíritos. Então, uma série de coisas que a gente precisa se cuidar, né? Mas ao mesmo tempo se apoiar e trabalhar. E nada mais oportuno do que a gente aproveitar esse momento para essas reflexões, para esses pensamentos, né? Outra coisa que o nosso querido mestre Kardec, que amanhã é seu aniversário de nascimento, ele nos traz, ele nos leva a conhecer, pelo exemplo daqueles que viveram, as condições da nossa felicidade ou da nossa desgraça futura. Então, isso é interessante porque nós temos oportunidade de aprender com o amor ou pela dor, pelo que passamos, mas também podemos aprender pela dor do outro. Então, muitas lições trazidas nas obras, né, nas psicografias, nas obras psicografadas de tantos autores, nos ajuda a nos prepararmos e nos auxilia para que nós possamos compreender a lei de causa e efeito e a importância do livre-arbítrio. Como isso é necessário, né? Fala-nos ainda Kardec que aqueles que estão do lado de lá não são diferentes dos que estão do lado de cá. Então, às vezes, só porque o irmão deu uma mensagem ou escreveu, a gente acredita que seja um irmão elevado, né? um espírito superior. Mas muitas vezes Kardec nos ensina a passar pelo crivo da razão. Uma das primeiras coisas que ele nos apresentou, quando ele começou a assistir às reuniões das mesas, né, falantes, vamos dizer assim, é que aqueles que estavam a apresentar dissertações, trazer conteúdos, não eram seres inteligentes, coisa de outro mundo, mas sim desse mundo mesmo, do mundo espiritual, que o mundo espiritual nós também fazemos parte dele. Cada um de nós que aqui agora nos assiste é um espírito, encarnado ou não, mas é um espírito. Então, não tem essa diferenciação. A única coisa é que nesse momento o meu espírito está encorpado, está na carne, né? Mas é muito importante que a gente compreenda
e questione, não aceite cegamente mensagens que nos cheguem, porque existem irmãos aproveitadores da boa fé. Outra coisa que Kardec nos fala, e aí como é importante, é a vida espiritual. Só que a vida espiritual você não vai vivê-la somente quando você desencarnar. Não, não. E aí aqui eu não vou fazer nenhuma propaganda, mas eu gosto sempre de brincar. Um terço da sua vida você passa dormindo, né? Você passa dormindo. E dormindo, né? Você também está em intercâmbio com outros irmãos encarnados e desencarnados no plano espiritual. Então, quando eu acordo de manhã e até dormir, eu estou vivendo aqui nessa matéria, mas a qualquer momento eu posso estar nesse intercâmbio. O Livro dos Espíritos nos ensina isso. Inclusive, ele nos fala que algumas pessoas, quando desencarnam, encontram obras já iniciadas ou adiantadas que estavam sendo executadas quando em vida, nos momentos de estado de emancipação da alma com o sono, eles iam exercer atividades. Mas também outros de nós podemos à noite estar na balada, estar fazendo confusão, arruaça, podemos estar em reuniões mediúnicas, podemos estar auxiliando em aprendizado, podemos fazer várias coisas. Então, que a gente possa compreender. E principalmente, eu trago aqui a imagem do filme Nosso Lar, em que nós temos duas cenas com o mesmo personagem. O nosso querido André Luiz, né, o pseudônimo André Luiz, em dois momentos de sua existência. Uma na existência carnal, desfrutando de uma noitada, né, em uma das mãos um charuto, na outra uma taça de champanhe, e apreciando a noite, as mulheres, uma boa música, julgando que estava tendo uma vida plena, uma vida feliz. E que ledo engano ele teve. Por quantas coisas ele passou e ele teve que aprender, e com esse aprendizado ele buscou compartilhar para que a gente não precise passar pelas mesmas coisas. Então a gente tem muita oportunidade de aprendizado. Coloquemos em prática. Outra coisa que a gente aprende com os espíritos, e aí eu deixo nesse fundo amarelo, porque todo dia é dia de valorizar a vida. É sobre a imortalidade do espírito. Nós somos seres imortais. Então que a gente possa ter essa compreensão. Possamos ter. E como é legal, como a doutrina nos mostra, como a gente pode aprender. Eu quero trazer aqui, fazer uma referência dessa imortalidade, o quanto a gente pode aprender da Clarinha, filha do nosso querido Heine, cuja carta está imortalizada no livro Cartas Consoladoras do nosso irmão Newton, né? Ela nos mostra, depois de 21 anos do seu desencarne, por meio do Newton Souza, no caso a Mônica e o Heine tinham já buscavam explicações para entender o porquê da sua partida numa idade tão tenra. Ela desencarnou no dia em que ela fazia 3 anos de idade, né? E ela, numa carta com o auxílio do vô José, ela escreve lá, ela relatou, né, ela até faz assim: pai, realmente é muito estranho, porque não deu tempo de eu pecar. Por que eu teria que morrer desse jeito tão precocemente? Porque muitas vezes, nessa crença materialista ou de algumas religiões, as coisas que nos acontecem é fruto dos nossos erros. Só que muitas vezes não aceita a reencarnação. Mas às vezes é fruto do erro, sim. Mas erro de uma existência passada ou de existências anteriores, que podem ainda estar repercutindo nesta existência ou em outras futuras, em outras vindouras. Então ela fala assim: na minha última encarnação, só para relatar uma coisa, antes, a Clarinha, ela em 15 dias, ela apresentou um quadro de meningite, né, bacteriana e virótica, e nesses 15 dias ela tinha muita dor na cabeça, e nesses 15 dias o seu quadro foi piorando, ela chegou a ficar cega, ficar surda, e veio a desencarnar, né, no 15º dia, coincidentemente no dia que ela estava fazendo 3 anos de idade.
Imagine o desespero dos pais. E aí nessa carta ela fala que na existência anterior ela tinha sido um espírito, uma jovem, muito temperamental, geniosa, impaciente, intolerante. E um fato que marcou a vida dela foi o rompimento de um relacionamento, um namoro, na mocidade. E ela não aguentou lidar com esse rompimento e ela abreviou a sua vida com um revólver. Então ela veio a desencarnar no futuro, na outra existência, na atual, por meio de um problema de uma inflamação na meninge, né, cerebral, fruto da encarnação passada. E ela diz que está melhor, está bem, e que ela aprendeu muito, né, aprendeu sobre a necessidade da paciência e principalmente sobre o perdão. E que o perdão nos faz caminhar leve. E o nosso querido Kiko, que hoje estamos tendo o prazer de estarmos juntos, ele teve uma inspiração, né, mediúnica e escreveu uma carta e ele melodiou, colocou a melodia belíssima, conversou, mostrou para o Newton, pediu autorização e permissão para levar a mensagem musicada das cartas consoladoras, mostrando a imortalidade da alma. Anjo do bem, na paz de Jesus, amparo e ternura sobre a tua mão. Notícias que vêm trazer a luz, claro, a criatura não morre então. A mediunidade, instrumento da fé, consolar e saber a distância não há. A ciência a provas é claro que é o elo que há com o lado de lá. Anjo do bem, na paz de Jesus, amparo e ternura sobre a tua mão. Notícias que vêm trazer a luz, claro, a criatura não morre então. Muitos chamados, poucos os eleitos, contato com o alto e com o sentimento. Os laços amados jamais são desfeitos. Viver lado a lado para o refazimento. Anjo do bem, na paz de Jesus, amparo e ternura sobre a tua mão. Notícias que vêm trazer a luz, claro, a criatura não morre então. A vida terrena bem mais nos apraz, com a clara verdade da imortalidade. As cartas ditadas que trazem a paz, o trabalho ungido da espiritualidade. Anjo do bem, na paz de Jesus, amparo e ternura sob a tua mão. Notícias que vêm trazer a luz, claro, a criatura não morre então. Excelente, meu irmão, excelente. E realmente, quanto precisamos de consolo, né? O quanto essas cartas. Fale, meu irmão. Eu recebi, quando eu apresentei essa música no Lado de Clara, eu fui recebido como um pachá, né? Parecia que estava chegando uma celebridade. E aí estava o Nunes lá, e ele disse, rapaz, a letra é um verdadeiro tratado da imortalidade. E vindo de quem é tão estudioso e tão entendido da questão da imortalidade, o Newton e o Clóvis, eu fiquei muito lisonjeado, por que não dizer envaidecido, que somos ainda Claro, é natural.
em refinamento. E é belíssima, Obrigado. né? A música eleva a nossa alma e ela nos ensina muito, né, Kiko? É bom demais. É muito gostoso. Obrigado, meu irmão. Então, outra coisa, e assim, hoje você está participando um pouco, você está só na música, você fale mais, viu, meu amigo? Estou lhe dando a oportunidade, você é sempre muito bom nisso. Tá certo. Então, outra coisa que os espíritos, e aí tivemos esse missionário Kardec, é sobre a reencarnação, que é a pedagogia do amor. Gente, não tem coisa mais maravilhosa do que esta, né? E o que é bom disso é que a gente vai formando uma grande família espiritual, muito maior do que a família consanguínea e mais afinada até diante de tantas existências que a gente vai convivendo ao longo delas. Então, eu queria trazer algumas reflexões para nós, né? Lembrando-nos, Kardec nos lembra, né? Que muitas vezes essas aflições que aqui passamos, que aqui sofremos, são remédios para a nossa alma. Que Deus, o Pai, sabe o que precisamos. Claro, que também, ao mesmo tempo, né, nós temos, com a inteligência e com o livre-arbítrio, temos oportunidade de mudar, temos oportunidade de melhorar. Deus não quer que a gente fique acomodado. Não adianta nada dizer, é Deus quem quer assim. Não. Compreendamos que muitas dessas circunstâncias, dessas vicissitudes da vida, são necessidades de aprendizado ou de reparação, de corrigenda, de conserto. Mas há necessidade por algo feito no momento dessa existência, ou pelo que eu estou fazendo no presente, ou às vezes advindos de outra existência. Mas sempre são como cursos para que nós aprendamos com a prática, com a experiência, com a vivência. Outra coisa também que é importante, né? Eu não posso me furtar disso, eu não posso deixar de lembrar, é que muitas vezes nós somos o próprio artesão da infelicidade no mundo. Devido aos nossos desejos ainda materiais, mundanos, nos apegamos tanto que inclusive esse apego pode dificultar o nosso desprendimento no momento do desencarne, né? E aí a gente precisa aprender a ficar mais leve. A gente precisa aprender a ficar mais leve. Precisamos aprender a tocar a vida em frente. Porque muitas vezes estamos tão apressados, tão automatizados, que não prestamos atenção. E aí é aquele convite que a gente fez no início. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Né? Então, muitas vezes, a gente precisa mudar o nosso ritmo. Porque barulho pega. Porque já tive pressa, levo esse som. Eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza que de muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia
Todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Essa música é um hino, né, meu irmão? É espiritual. É espiritual. Um presente, né, recebido pelo Almir Sater, né, e Renato uma Teixeira. psicografia. Renato Teixeira, melhor falando. Os dois Né? da parceria, né? Dos dois, né? A parceria dos dois. Fotografia, segundo eles, né? E aí, é assim, ele fala, né, que a gente constrói essa estrada. A reencarnação é justamente essa oportunidade que nós temos de construir essa estrada. Estrada eu sou. No momento em que eu compreender isso, tiver a noção de que a cada momento, a cada passo, eu estou semeando. A parábola do semeador aí é oportuníssima. Olha, Né? Pequena. Pode falar. da doutrina espírita aí. Cada um de nós compõe a sua história. Ou seja, a escolha, o livre-arbítrio, eu tenho as rédeas da minha vida. Eu não transfiro para nenhum salvador. Eu sou o responsável por ela. Pelo bem, Exatamente. eu escolher. Exatamente. E isso é belíssimo porque é o que os espíritos nos ensinam e como a gente precisa colocar em prática, né? O que a gente está buscando hoje falar sobre isso. Outra coisa que nós aprendemos é sobre o livre-arbítrio. Nós sabemos, claro, que muitas coisas têm que ter a permissão de Deus, mas Deus não vai estar interferindo no que eu faça, no que eu pense. Muitas vezes, né, os bons amigos espirituais buscam nos aconselhar, nos orientar, nos esclarecer, nos intuir. Outras vezes eles se utilizam de pessoas que estejam no nosso redor, ao nosso redor, para influenciá-los e com isso eles trazerem alguma ponderação, algum freio. Mas Deus, as suas leis divinas, elas são imutáveis. E uma dessas leis é o livre-arbítrio. O próprio apóstolo Paulo, eu gosto muito de todas as cartas dele, mas em algumas cartas para mim são mais significativas. E ele comenta, né, onde ele diz que tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, eu tenho a liberdade pelo livre-arbítrio de fazer tudo, mas com certeza terei consequências desse tudo. Eu colherei coisas boas ou não. O tempo vai depender de cada ação. Vai depender de cada pensamento que eu emito, porque meu pensamento também age, cria formas. O próprio Evangelho mostra isso, o Evangelho segundo o Espiritismo. As minhas palavras mais ainda, e os meus atos nem se fala. Né? Então, o cuidado que nós temos que ter com esse livre-arbítrio para nós e para os terceiros, para a humanidade. Inclusive, isso interfere nesse momento em que estamos de transição planetária. Os espíritos falam que um pensamento sutil interfere no equilíbrio do planeta, porque não é somente ele sozinho. Ele se transforma numa coletividade e essa coletividade tem um reflexo muito importante no todo, inclusive nessa interação e nesse intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Eu até sugiro, se você ainda não teve a oportunidade de assistir, no Netflix tem um documentário sobre as redes sociais. Porque nós temos que ter cuidado, porque a gente começa a ver um tipo de assunto e às vezes nós somos bombardeados com coisas semelhantes e começamos a tomar como verdade, começamos a pegar pressão, começamos a achar que estamos certos e aí começamos a ficar intolerantes. Que a gente possa pensar e refletir sobre o que estamos a fazer com o nosso livre-arbítrio. Outra coisa que a gente comentou aqui, já um pouco, vem falando da lei de causa e efeito. Tudo. Tem uma frase muito interessante que ele diz que a gente não precisa pagar pelo que não fez e não deixa de pagar pelo que fez. Porque a gente é assim. A lei de causa e efeito ela é inexorável. Ela pode ter atenuantes, como ela pode ter agravantes. Mas ela funciona. E em que tempo ela virá,
o tempo que seja necessário e durará também no tempo que seja necessário. É outra coisa que a gente precisa ter em mente e ter cuidado, né? Outra coisa que os Espíritos nos falam, o tempo todo Deus nos está sempre oferecendo meios para o nosso progresso, porque a lei de progresso é uma outra lei que funciona, que é inexorável. E dessa forma eu tanto posso progredir como eu aproveito para reparar algo que eu tenha feito contra outra pessoa. O tempo todo é assim. Como isso é necessário, como isso é importante. Então, não adianta eu ficar com aquele complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. Não, Deus nos dá sempre a oportunidade da melhora, do progresso, e que nós saibamos aproveitar. Nunca deixemos de aproveitar isso. Outra coisa que podemos nos lembrar é que aquele que pede o perdão a Deus, né, de suas faltas, Deus perdoa, mas eu preciso mudar o meu comportamento. Então, aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, não obtém senão mudando de comportamento. Não tem. Se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu estou lançando as mesmas sementes, as mesmas bombas. Então não adianta. Não adianta eu querer plantar algo ou estar reclamando da qualidade das frutas ou da verdura que eu estou colhendo. Se eu não cuido desse plantio, de selecionar essa semente, de usar um bom adubo, né? De fazer um bom plantio, de regar, de fazer na época adequada, assim também é a vida. Eu tenho que cuidar dessas sementes. E aí, meus irmãos, uma das coisas mais importantes que pode nos ajudar nessa estrada, nessa caminhada, nessa jornada, é o perdão. É aquilo que a Clara Vasconcelos, falou, que o perdão faz a gente caminhar leve. Muitas vezes eu preciso trabalhar o auto-perdão. Eu preciso perdoar o outro. Então, o perdão, ele tem uma força descomunal. O perdão faz com que a gente tire um peso das nossas costas. A força do perdão é algo incrível. Perdoar é muito mais do que estender a mão. Dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar. Está na sinceridade. Porque não tem muito, não tem muito. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora me causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora compreendi tanto mal que eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Excelente. Então, meus irmãos, o perdão, a força do perdão, porque a força do perdão, ela vem do amor, e o amor move o universo, né? Então, nós precisamos cada vez mais trabalhar a nossa reforma íntima, cuidar dessa morada. É tão interessante, viu, Cícero? Eu estava observando, meu filho tem feito algumas visitas pelas cerâmicas e está tendo um movimento muito grande de obras. Está faltando tijolo, está faltando telha. Então as pessoas estão cuidando com alguns recursos que estão vindo, né?
cuidando de fazer reformas, né, para o final do ano, fazer uma pintura, uma puxadinha, uma melhorada. E aí eu acho super interessante isso, porque a gente está tão preocupado, né, aonde nós dormimos, aonde passamos o dia, aonde fazemos nossas refeições, aonde recebemos os nossos familiares, os nossos amigos. Mas precisamos cuidar dessa reforma íntima, dessa morada que nos acompanha a existência total, a vida toda. Como ela é importante. E é uma das coisas que mais a doutrina, que os espíritos buscam nos auxiliar, buscam nos ensinar. Então, eles nos lembram que nos ajuda, e eu diria até que é uma terapia ocupacional, o trabalho voluntário. A máxima da doutrina é: fora da caridade não há salvação. Então, as boas ações são a melhor prece, porquanto os atos valem mais do que as palavras. Então, é por isso que a doutrina espírita tem como máxima: fora da caridade não há salvação. Só na caridade é que encontraremos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, tantas outras obras, nos fala desse poder, da força da caridade, do amor. O apóstolo Paulo também fala disso, que não é dar por dar. Não adianta ser assim, tem que ser com amor, com carinho, e não precisa ser só a doação material, também a moral, a espiritual, a força. Só na caridade, igual o perdão. Toda a existência para servir, prover aquele amparo ao irmão. Jamais deixar a vida sucumbir, subir na escala da evolução. Viver a vida sem jamais ferir, pensar na convivência e união. Sofrer é uma questão de preferir, doar a sua parte nesse chão. Quanto menos tem para repartir, maior o mérito na ação. Fazer acontecer é progredir, e aos olhos do Senhor é campeão. Toda a existência é para servir, prover aquele amparo ao irmão. Jamais deixar a vida sucumbir, subir na escala da evolução. Viver a vida sem jamais ferir, pensar na convivência e união. Sofrer é uma questão de preferir, doar sua parte nesse chão. Buscar sua missão em existir, fazer valer pela contribuição. A real caridade é persistir, plantar para o futuro a redenção. Quem não vive para servir deve aprender a conviver, e viver é conseguir só na caridade a salvação. Não perca essa chance, meu irmão. Só na caridade a salvação. Não perca essa chance, meu irmão. Maravilhoso, maravilhoso. Um shot que nós compusemos, eu e o André e o Erasmo. Ah, é? Para dar uma composição na música espírita que estava muito parada. Legal, legal. O Erasmo, colega lá do JEP da Piedade, né? É, músico também. O Erasmo, que toca baixo, né? Pom, pom, pom. Muito bom, muito bom. Beleza, que bom. E realmente, Cícero, a gente observa, a gente percebe quando a gente começa a conviver com as pessoas, conversando com elas, quando os espíritos trouxeram essa máxima para a doutrina espírita, é pela compreensão, pela exata noção de que, por meio da caridade, nós ajudamos o outro, é verdade, mas nós somos muito mais ajudados. É fato. Porque a gente aprende. A gente sai da nossa zona de conforto, do nosso comodismo. Eu até brinco às vezes com algumas pessoas que eu digo assim, quando a gente está falando sobre trabalho voluntário. Muitas vezes eu só preciso quebrar a inércia, porque às vezes eu acho que não estou pronto, que não estou preparado, que eu não tenho tempo. E quando inicia, a pessoa comenta: poxa vida,
Quanto tempo eu perdi da minha vida sem fazer isso? Agora eu não quero mais parar. E às vezes tem que dar até um freio, porque senão começa a abarcar demais coisas. E aí é claro que é importante fazer. Só que começa a fazer demais para os de fora e esquece os de casa. E André Luiz, na psicografia de Chico e de Valdo Vieira, no livro Conduta Espírita, nos alerta para o equilíbrio. Sempre o equilíbrio. Então, fora da caridade, meus irmãos, é terapia ocupacional. Ajuda, tira, alivia as nossas dores, os nossos problemas. Nós ajudamos e o outro também nos ajuda. E a espiritualidade fica feliz e também ampara e conforta. Então, fora da caridade não há salvação. Outra coisa para a gente se lembrar, e aí mais do que nunca colocar em prática, principalmente nesses momentos, não é porque muitas casas espíritas estejam fechadas que a gente não tem oportunidade de trabalho, porque a interação é constante. E nesse momento mais ainda, ontem mesmo nós estivemos fazendo uma palestra presencial, não foi, meu irmão? Aliás, mas ainda não está sendo... Foi maravilhoso. Retomada presencial muito emocionante, porque no final nós fomos muito abraçados, o pessoal sentiu falta da presença da música, né? E envolvimento das pessoas. Foi muito tocante ontem, viu? Graças a Deus, que bom. Então, não é porque muitas casas espíritas, porventura, estejam sem atividade, que nós não estamos parados, não podemos ficar parados. E a lei de merecimento a gente vê muito nas obras. Isso é o que a gente trabalha na administração chamando de meritocracia. A pessoa merece, né, e às vezes recebe bônus, recebe uma comissão, um vendedor, ou seja, pelo merecimento do que você fez. E os espíritos, inclusive, falam, quando vão falar da caridade, não adianta só não fazer o mal. Se eu ficar inerte, isso não tem proveito. Eu tenho que fazer o bem, eu tenho que praticar. Então, nos lembremos da lei de merecimento. Nos lembremos também da lei de progresso, é algo inexorável. Hoje, eu sempre digo isso, né, Cícero? Hoje o Cícero, hoje você que nos ouve, que nos assiste, você está na sua melhor versão. Pelo amor de Deus, Aníbal, não queira saber do seu passado, não. Hoje é a sua melhor versão. É o seu melhor momento. Não está satisfeito? Vamos melhorar. Porque a lei de progresso eu posso até estacionar, mas eu não vou regredir. É sempre para frente. Às vezes eu posso ficar parado, travado, mas é sempre para frente. Então, nunca nos esqueçamos disso. Outra coisa importante, e aí essa é mais importante ainda, essa influenciação espiritual. Cícero, é incrível como eu ouvi depoimentos de colegas trabalhadores, né, na seara espírita, tanto do JEP como de outras casas, recebendo influenciações espirituais nesse momento de pandemia. Um assédio muito grande. E aí muitas vezes o médium diz, é porque eu não estou podendo dar vazão, eu não estou podendo dar comunicação. Mas não é só isso. Muitos irmãos estão precisando de ajuda e a gente pode ajudar por meio da oração, por meio de um encaminhamento, por meio da prece. Eu não preciso estar a falar. É justamente do caos que as trevas se aproveitam. Exatamente. Há uma fragilidade muito grande nessa pandemia, onde as doenças da alma aumentaram muito. Sim. O tratamento social. E aí abre-se uma lacuna, uma possibilidade muito grande de acesso das trevas, dos irmãos que estão querendo vampirizar. Menos esclarecidos, exatamente. E isso é tão interessante, eu fiz alguns atendimentos fraternos, fiz diálogos doutrinários, né, dialogando com alguns irmãos, alguns momentos, devido à necessidade do médium, ou às vezes só fazendo a oração para encaminhar irmão, que é alguém que não estava conseguindo. Mas eu tive relatos também interessantes de pessoas que, tipo assim, a mãe de uma colega que mora em outra cidade, relatou que ela é muito católica, né, sem conhecimento da doutrina espírita, mas estava vendo irmãos sofrendo, e com medo ela se cobria e sentia o lençol ser tocado. E aí sugeri que pela crença dela, né, pela devoção dela, pedi que ela fizesse orações para algum santo que ela fosse devoto, fizesse novena, fizesse oração pelos mortos, né, e ajudou. Teve colega que relatou
de irmãos falando, influenciando, dizem assim, rapaz, pega aquela corda, bota no teu pescoço, vai, para que a vida, sentindo angustiado, outras pessoas relatando, né, nessa influenciação espiritual, relatando dificuldade para dormir, com insônia, pressão alta, coisa que nunca teve. E aí foi interessante, Cícero, nesse caso, veio assim intuitivamente, perguntei, sem como não quer nada, se por acaso aquele irmão já havia escrevido alguma vez, psicografado. Ele disse, Aníbal, no passado sim, psicografei. E eu convidei, sugeri que ele fizesse. E no outro dia ele já me escreveu no WhatsApp dizendo que teve uma noite toda de sono sem precisar tomar remédio para dormir e a pressão normalizou. Ele ficou durante alguns dias dando vazão na escrita e não teve mais nenhum relato. Então, são coisas interessantes que nós estamos passando e que nós precisamos de amparo e apoio e ajuda. Teve outra colega que extremamente ansiosa, ela disse que, eu perguntei a mesma coisa, se ela escrevesse, não, Aníbal, desenho, pois desenhe. E por meio do desenho diminuiu a ansiedade, teve noite de sono melhor, porque ela estava precisando de alguma forma extravasar essa energia mediúnica. Né? Você ia fazer algum comentário, meu irmão? Também tem um lado positivo dessa pandemia, que aí surgem os anjos que colaboram, que ajudam, que resgatam pessoas, que se dão, Exato. doam completamente, pessoas que mudaram de comportamento, porque viram que o dinheiro e a posse material não eram suficiente para dar segurança espiritual, né? Então há todo um processo de transformação de todos os lados. Legal, muito legal. A gente está próximo de finalizar e uma coisa que eu quero trazer, meu irmão, é o convite que eu faço para cada um que agora nos assiste, nesse momento ou no futuro, né? Em que Kardec, e aí eu faço aqui de novo aquele convite, quem tem olhos para ver que veja, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Kardec nos fala que o objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Se a doutrina não está conseguindo fazer isso, eu não estou conseguindo beber dessa fonte. E o nosso codificador nos trouxe esse presente. Nós hoje que aqui fazemos, para encerrar, e a nossa prece final, fazemos essa palestra litero-musical no JEP, essa casa que nos acolhe, que nos dá oportunidade de trabalho, que acolhe tantos irmãos em várias comunidades. Lembremos de uma coisa, nosso querido Cícero vai fazer a prece final, lembrando que toda casa espírita é uma santa casa santa. Muita paz. Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, palestras e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência aqui, nessa casa de oração. Orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse poço espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitos e muitos passes, palestras e água da fé, religar e religuei. Nossa casa é tão santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Eu fiz amigo dos peitos, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços
que a todos levanta. Pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrimas dos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. O JEP é uma casa tão santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta. Pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta. Pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Essa Casa Santa. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós, nos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana. Que a presença do Mestre seja uma constante nas nossas decisões, em toda a nossa labuta, em todo o nosso aprendizado nesta orbe, que sempre a referência de Jesus seja suficiente nas nossas vidas. E assim seja. Muito obrigado a todos. Assim seja. Foi um prazer especial estar com vocês. Obrigado, Aníbal. Muito obrigado a todos, né? Agradecemos ao convite. Obrigado, Cícero, pelo encantamento dessas melodias, né? Muito bom. E agradecemos a cada um dos que estão nesta live, nos assistindo ao vivo, dos que assistirão oportunamente. Que a gente possa aproveitar, né, esses ensinamentos dos Espíritos. E agradecemos a Deus, a Jesus, aos bons amigos, mentores desta casa e a Kardec, a quem amanhã temos o seu aniversário. Muita paz, meus irmãos, muita luz. Muito obrigado. Que assim seja, que assim seja.